Você sabia que no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, existe infrações que elas não podem ser computadas no prontuário do condutor, no prontuário do motorista, ou seja, não pode ser imposta no RENASH da CNH, na numeração da CNH, para fins de acúmulo de ponto ou até mesmo uma eventual suspensão da CNH. Você sabia disso? Pois bem, olha só o que diz o artigo 259 do CTB. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos, né? E nós já estudamos isso. Infração gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos, leve, 3 pontos. E aí, nós vamos aqui agora para o parágrafo 4º. Ao condutor identificado será atribuída pontuações pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas. Antes de eu falar quais são, vamos lá para o artigo 257, para a gente ver o que ele diz. Olha só, artigo 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embargador, ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostas à pessoa física ou jurídica expressamente mencionada neste Código. E o que diz o parágrafo 3º? Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção de veículo. Voltando lá para o 259, onde irei comentar agora esses dois incisos, inciso 1 e inciso 2. Relembrando o parágrafo 4º, ao condutor identificado será atribuída pontuações pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, exceto aquelas. Inciso 1. Praticada por passageiros usuários de serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagem de longa distância, transitando em rodovias com utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas que viajam de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluída as situações regulamentadas pelo CONTRAN, conforme disposto no artigo 65. Então, trata-se mais de veículos de viagens intermunicipal, interestadual, né, e até mesmo internacional. Agora, olha só o que diz o inciso 2º deste artigo. Exceto aquelas previstas no artigo 221, nos incisos 7 e 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo de aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis. E o inciso 3, puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. O que prevalece mais para a gente aqui agora é referente ao inciso 2. Por mais que esse cara aqui, ó, o artigo 233, por quê? O artigo 233 é uma das perguntas mais recentes que nós temos aqui no escritório. Vamos lá. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123, infração média, penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo. Ou seja, por mais que essa infração hoje, ela não pode computar, né, não pode entrar no prontuário do seu RENASH, ela não pode computar para fins de pontuação, é uma infração de natureza média, tudo bem? E, porém, ela ainda causa a remoção do veículo ao pátio. Então, uma infração dessa, ela não causa a agravo de pontuação na CNH, mas se caso for, numa eventualidade acontecer isso, ela pode sim agravar com a remoção do veículo. Dentro daqueles exemplos dados,
essa é uma infração que, por mais que ela pode acontecer, ela não gera pontuação na CNH do cidadão, porém, ela tem sim seu valor pecuniário, valor de R$ 130,16, beleza? Fica aí a nossa dica, fica aí a nossa orientação. Forte abraço, fique com Deus, até mais!